Então, essa é a questão de número 2, tá aqui, ó. Ele fala pra gente, o resíduo. Deixa eu baixar um pouquinho. Pronto. O biogás, proveniente de resíduos urbanos nos últimos anos, vem se transformando em uma fonte avançada de energia na produção de hidrogênio. A produção de hidrogênio é realizada basicamente pelo processo de reforma seca do metano que converte biogás em gás de síntese, uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono. Os valores de energia de ligação entre alguns átomos são fornecidos no quadro abaixo. Aí ele fala, com base nessa tabela, está aqui a nossa referência, ó, calcule, esse é um comando importante para a gente, você tem que calcular a variação de entalpia dessa conversão, dessa reação, e indique, está aqui, ó. Muitas vezes na prova da UERJ você tem duas coisas para responder, às vezes tem três, às vezes tem até quatro itens. Então, quando você circula os verbos de comando, você se orienta, você já sabe o que não pode ficar de fora. Tem aluno, por exemplo, que sabe a questão inteira, geralmente ganha metade ou um parte da pontuação porque esquece de responder alguma coisa, que não marcou, tá? Beleza, qual é a teoria dessa questão? Na verdade, tem duas, né? Tá aqui, ó. A primeira delas é o cara tá cobrando de vocês hibridação. E isso é uma coisa que eu quero estruturar muito nesse projeto da UERJ com vocês, nas primeiras aulas, nas primeiras semanas, a gente vai sempre falar um pouco de teoria. Só que vai chegar uma hora que eu vou responder outra questão de hibridação, e a gente já treinou isso exaustivamente. Então a gente pode ir direto para a resolução. Tá? Então, no começo, a gente vai deixar vocês confortáveis. Ou pelo menos ter a certeza de que vocês sabem o conteúdo. Assim, cara, eu sei hibridação, vamos embora, vamos fazer. Tá? E depois a gente vai ser mais ágil. Então, quando a gente chegar um pouco mais para frente, algumas semanas à frente, nesse projeto, cara, a gente só está fazendo questão, 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 questão. Porque vocês vão estar muito confortáveis com a teoria. Mas no começo a gente quer esse balanço. Tá? Lembrei que quando a gente fala de hibridação é importante no vestibular, principalmente a do carbono, apesar de não ser só o carbono que sofre hibridação. Quando o carbono faz quatro ligações simples, ele faz quatro ligações sigmas. Se ele faz quatro ligações sigmas, a hibridação dele vai ser sp3. O ângulo entre as ligações é de 109 graus e 28 minutos, mas a gente costuma arredondar para 109 graus e 5 minutos. E a geometria nas redondezas desse carbono é tetraédrica. Existe uma relação direta entre a hibridação do carbono e a geometria daquele carbono. Se o carbono for sp3, ele é um carbono com geometria tetraédrica. Quando o carbono faz uma ligação dupla e duas simples, a diferença é que agora apareceu uma ligação pi, ó. Na dupla é uma sigma e a outra é pi. Essa é uma ligação sigma, essa é uma ligação sigma. Então, no balanço total desse carbono, ele tem três sigmas, mas ele também tem uma pi. Isso faz dele um carbono de hibridação distinta do anterior. Ele é um carbono com hibridação sp2. O ângulo entre as ligações agora é de 120 graus e a geometria nas redondezas desse carbono é trigonal plana. Tá? Quando o carbono faz duas duplas, ou ele faz uma tripla e uma simples, ele vai usar a mesma hibridação, porque o total de ligações sigma e pi é o mesmo. Ó. Ele faz uma sigma e uma pi. Na dupla, uma sigma e uma pi. Na tripla, sigma é só uma, tá, galera? É só a primeira ligação entre dois átomos, as outras duas são pi. E essa ligação é sigma. Então, no total, ele faz duas ligações sigmas e duas ligações pi. Esse é um carbono com hibridação sp. Tá? O ângulo entre as ligações é de 180 graus e a geometria agora é linear. Então, isso é bem importante para a prova da UERJ. Os meus alunos de química sabem como a gente estuda hibridação, né? A gente estuda hibridação com os dedos da mão. Então, suponha que a minha mão seja o carbono e essa aqui sejam as quatro ligações que o carbono precisa fazer para ficar estável. Quando ele faz quatro ligações simples, ele faz quatro ligações sigma. Só que aí você tem três vãos, ó, três buracos entre os dedos. E os vãos indicam a hibridação. Tem um buraco, dois, três. Então a hibridação é sp3. sp3. Tem três buracos, ó. Então, três buracos, sp3. Quando o carbono faz uma dupla, que ó, essa aqui é uma dupla, ó, e duas simples, tem dois buracos. Então a hibridação é sp2.
Quando ele faz duas duplas, só tem um buraco, só tem um vão. Então a hibridação é SP. E se ele faz uma tripla e uma simples, tá aqui, ó, uma tripla e uma simples, só tem um vão também. Então a hibridação é SP. Então cai bastante hibridação do carbono na prova da UERJ. É uma teoria importante. Segunda teoria, está aqui, ó, importante nessa questão, é termoquímica. Ele fala sobre energia de ligação. Energia de ligação é uma estratégia muito usada pela prova da UERJ para você fazer cálculo de ΔH. Tá? Então, para quem a gente usa energia de ligação, está aqui, ó, para fazer cálculo de ΔH. Só que, galera, quando a gente faz energia de ligação, faz cálculo de ΔH a partir de energia de ligação, o que que a gente tem que saber? Numa reação química, você quer calcular o ΔH. O que que a reação tem? Ela tem reagente e ela tem produto. Toda vez que os átomos se ligam, e no caso aqui ele está falando que a reação é entre o metano, isso aqui é o metano, tá? Entre o metano e o gás carbônico. Quando os átomos se ligam, eles se ligam com que propósito? De adquirir estabilidade. Então, a ligação química, ela confere estabilidade para os átomos. Ela deixa com que os átomos fiquem estáveis. Então, os átomos são mais estáveis quando eles estão ligados do que quando eles estão isolados. Por isso, uma ligação química ela não se quebra sozinha, porque os átomos estão estáveis nessa posição. Então, se você quiser quebrar uma ligação, romper uma ligação, desfazer uma ligação, você tem que dar calor, você tem que fornecer energia, você tem que deixar esses átomos vibrarem mais, até que essa ligação se arrebenta, ela se desfaz. Por isso, nos reagentes, você quer quebrar a ligação. Então, se o seu objetivo aqui é quebrar a ligação, você precisa fornecer calor. O processo é endotérmico. Então, você precisa colocar o sinal de mais na frente dos valores da tabela. Essa é uma tabela clássica de energia de ligação. Porque as ligações químicas que formam as moléculas armazenam energia. Então, ele está falando da energia da ligação. Tá aqui, ó, a energia que a ligação armazena. Tá? É isso. Só que ligações químicas diferentes armazenam quantidades diferentes de energia. Então, a ligação CH não armazena a mesma quantidade de energia do que a ligação C-O, que não armazena a mesma energia que a ligação HH. Mas é da energia armazenada pelas ligações que o cara está falando aí. Tá? E aí, galera, tá aqui, ó. Se eu quiser romper uma ligação, eu preciso necessariamente dar calor. Tem alguém aí que escreveu sem querer no meu quadro aí, tá? Não sei quem foi. Depois, se vocês conseguirem apagar aí, tá bom? Você não vai ficar esse vermelhinho aí o tempo todo aí. Geralmente, quando esbarra aí, nesse botãozinho verdinho que tem no cantinho aqui, vem a anotação, tá? Quando você forma ligações, ou seja, quando os átomos estão soltos, os átomos não são estáveis quando eles estão soltos, isolados. Por isso, toda vez que você forma, obrigado. Toda vez que você forma uma ligação, quando você liga um átomo, eles ganham estabilidade. E quando os átomos ganham estabilidade, porque você formou a ligação, a quantidade de energia deles diminui. Então, o que que eles fazem? Eles liberam energia na forma de calor. Por isso, quando você forma ligações, tá aqui, ó, quando você forma ligações, você desprende energia, você libera energia. O processo é exotérmico. Você usa o sinal de menos para indicar que essa energia está sendo liberada. Por isso, quando você olha para uma tabela como essa, o que é muito importante você perceber? Que essa tabela, usualmente, ela vem sem sinal. Por que ela vem sem sinal? Porque o cara quer que você coloque o sinal. E como é que ele quer que você coloque o sinal? Se você precisar quebrar a ligação, romper a ligação, isso vai consumir calor. Então você precisa botar um sinal de mais na frente daquela ligação que você está quebrando. Por outro lado, se você quiser formar uma ligação, ao formar uma ligação, deixa eu trocar a cor aqui, ó, para ficar correspondente lá de baixo. Quando a gente quebra uma ligação, tá? Eu preciso usar o sinal de mais daqui, ó. Eu estou consumindo calor, estou dando calor, gastando energia para aquela ligação romper. Mas, por outro lado, quando você quer formar uma ligação, é o oposto. Eu estou desprendendo energia. Então, eu quero formar a ligação, você bota o sinal de menos na frente da ligação que você está formando. Tá? Por isso, quando a gente faz por energia de ligação, cálculo de ΔH,
Na minha opinião, é o cálculo de ΔH mais legal que existe. Não que seja divertido fazer a conta, mas é um cálculo de ΔH muito bonito. Por quê? Porque ele vai exatamente avisando o que está acontecendo na reação. Então, toda vez que você quebrar uma ligação, você bota o sinal de mais na frente. Mais na frente, tá aqui, ó, mais na frente. Toda ligação que você quebra, você está consumindo calor. Só que depois você começa a formar novas ligações. Tá aqui, ó. Aí você bota o sinal de menos na frente das ligações que você formou. Então vai ser um processo onde você começou consumindo calor para romper as ligações e depois você começou a liberar calor quando você formou as novas. Eu quero saber se eu gastei mais calor para quebrar ou se eu liberei mais calor quando eu formei. É por isso que quando vocês pegam os gráficos de entalpia na química, qual que é o formato do gráfico? É o formato do que acontece numa reação. O gráfico primeiro sobe, tá aqui, ó, porque você está consumindo calor quebrando ligações. Até que você chega no ponto mais alto do gráfico, que a gente chama de complexo ativado, quando os átomos já estão soltos, isolados. Você desfez todas as ligações. E depois você começa a formar novas ligações. Quando você começa a formar novas ligações, daqui, ó, você começa a soltar, liberar energia, até que você dê origem aos produtos daquele processo. Tá? Essa diferença aqui, a gente vai falar sobre ela bastante. Ó. Na química, ela se chama energia de ativação, que é a energia mínima necessária para uma reação acontecer. Mas se você olha o processo com esse olhar, você vai entender o que que é energia de ativação. A energia de ativação é exatamente a quantidade de energia que você precisa para romper a ligação dos reagentes. Porque se você não rompe essas ligações aqui, não tem como você formar as novas. Não tem como você dar origem às moléculas do produto. Então, se você ainda não entendeu o que é energia de ativação, essa é uma referência ótima para você. A inestivação é a quantidade de energia que você precisa para romper a ligação dos reagentes. Para você soltar, desprender os átomos dos reagentes, para que as ligações do produto possam ser formadas. Ok? Bora, vamos começar por essa parte que eu acho mais difícil, tá? Seguinte, tá aqui, ó. Qual que é a reação que ele está descrevendo nesse texto? Deixa eu pegar ela aqui de novo, só um pedacinho, ó. O que que essa reação faz? Ela converte, tá aqui, ó. Ela converte, é isso aqui que a reação faz, ó. Ela converte biogás, que é aquela mistura ali, em gás de síntese. Então, a reação ela acontece entre o metano, tá aqui, ó, e o CO2, e ela gera, tá aqui, ó, CO e hidrogênio. Essa foi a reação que ele descreveu no texto. Galera, me ajuda aí. Vamos lá, começa a participar um pouco mais comigo aí, me ajudar, porque só eu que estou falando nessa aula, hein? Quero ouvir vocês também. Cara, eu já posso começar a fazer a conta? Ou ainda está faltando um detalhe? Tem que balancear. Maravilhoso, meu filho. É exatamente isso que eu preciso. A gente precisa balancear. Você nunca começa uma questão de química que envolve uma reação sem conferir o balanceamento, cara. Eu preciso balancear essa equação. Tá aqui, ó. O hidrogênio aparece 4 vezes aqui. Aqui ele só aparece duas. Então eu preciso balancear. O carbono aparece 2 vezes. O oxigênio aparece 2 vezes. Aqui ele só aparece uma vez no monóxido de carbono. Eu preciso balancear. Tá? Então o objetivo nessa questão, um deles é calcular esse ΔH. Qual que é a grande sacada para você lidar bem com questões com energia de ligação? Você precisa ver as ligações. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é montar as estruturas. Porque se você montar as estruturas, tá ali, ó, você vai enxergar as ligações. Então, o metano é assim, tá? O CO2 é assim, tá? O CO, tá aqui, ó, o carbono faz uma ligação dupla com o O. Com essa ligação dupla, tá aqui, ó, o oxigênio fica estável. E aí ele pode fazer uma dativa para emprestar o par de elétrons que falta aqui para o carbono. Só que lembra que hoje em dia a gente já não representa a dativa desse jeito. A gente representa como se fosse qualquer outra ligação.
Só que o CO aparece duas vezes, então você forma esse cara duas vezes, ó. Então eu vou montar a estrutura dele duas vezes para eu não me confundir, tá? E eu também formo o hidrogênio aqui duas vezes. Beleza, agora eu vou usar o conceito, ó. Eu vou lá na tabela e eu preciso ler o valor da ligação CH. Ah, vale quanto a ligação CH? A ligação CH vale 413. Só que eu quero romper essa ligação CH. Eu quero desfazer essa ligação CH. Para desfazer essa ligação, aqui, ó, eu preciso gastar, fornecer calor para ela desmanchar. Quanto? 413. Então você coloca mais 413. Você está fornecendo, você está dando esse calor para essa ligação quebrar, tá? E o legal é que você pode, no rascunho da prova, para não engolir barriga, ó, ir anotando essas ligações, ó, mais 413, ó. Aí eu quero que você quebre uma outra ligação do C com H. Então, você, para quebrar, você vai consumir de novo energia. Quanto? Tá aqui, ó, mais 413. Tá aqui, ó, e quero quebrar de novo, mais 413. Eu quero quebrar de novo, mais 413. E aí no rascunho da prova lá embaixo, ó, onde o cara não vai corrigir, tá aqui, ó, ou num cantinho, tá aqui, ó, você vai anotando isso para você não esquecer nenhuma. É claro que na hora do gabarito você pode colocar quatro vezes mais 413, mas aqui eu estou fazendo uma por uma para eu não perder a conta. Agora eu quero desfazer a ligação do C com O, C dupla O, tá aqui, ó, C dupla O. Quanto de energia eu preciso dar para essa ligação desmanchar? Tá aqui, ó, o valor do C dupla O é 799. Ó. Então, se eu quero desmanchar essa ligação, tá aqui, ó, vou ter que dar calor. Vai consumir, ó, 799. Aí você vem aqui e acrescenta isso, ó. Aí você desfez essa ligação, ó, porque essa energia desfaz essa ligação entre o carbono e o oxigênio. Então, eu rompi essa ligação. Ó, rompi, ó. Tem que dar calor para isso acontecer. E aí, aqui de novo, tá aqui, ó, mais 799. Então sempre vai ter conta para fazer em questões de ligação, de energia de ligação, mas todo mundo vai fazer, cara, tá? Então, como essas ligações são as ligações que você quebra, você bota um sinal de mais na frente, está dando calor para romper. Só que agora você vai formar a ligação C dupla O. Quando eu formo ligações, eu desprendo energia, que os átomos ficam estáveis. E essa ligação C tripla O aqui, na verdade é C dupla dativa O, tá? Ali é uma ligação dativa. Tá aqui, ó. Tem 1072 de energia de ligação. Então, essa é a energia que você libera, tá aqui, ó. Você libera 1072 quando você forma essa ligação. Aí você vem aqui na sua conta, ó. Agora eu começo a liberar, ó. Eu não estou usando fórmula, tá? O principal erro da galera em questões de energia de ligação é querer usar fórmula. A fórmula só faz sentido para ΔH de formação. A gente vai fazer isso em outras aulas. Eu vou usar fórmula, mas aqui não. Aqui eu não uso fórmula, tá? Aqui eu estou simplesmente entendendo o que acontece numa reação. Eu começo gastando energia e depois eu libero. Eu quero saber se eu gastei mais ou liberei mais, tá? Então, a ligação C dupla O, tá aqui, ó, a mesma ligação, ó, 1072. Quando você forma, você libera. Então, toda vez que você forma uma ligação, você solta energia. Você forma uma ligação, você solta energia. E aí vem a ligação HH, tá aqui, ó. A ligação HH tem valor 436, só que você está formando a ligação HH. É isso aqui, ó. Eu estou ligando, ó. Os hidrogênios estão separados, ó. Eu estou ligando, ó, ligando um hidrogênio no outro. Quando você forma uma ligação, esses caras ganham estabilidade. Então a quantidade de energia desse sistema cai. Aí eles desprendem energia equivalente à energia dessa ligação. Se é 436, você vai liberar 436, ó. Vou continuar aqui embaixo, tá? Que é só um rascunho, ó. E você formou de novo isso, então você desprende de novo isso, ó. E aí, galera, o saldo final aqui vai ser o ΔH. ΔH é o balanço. Quanto você gastou para romper, quanto você desprendeu a formar as novas ligações. O que sobrar é o ΔH. Então, o ΔH aqui vai ser mais 234 quilojoules por mol, que é a unidade que a gente está usando na tabela aqui, ó. Quilojoules por mol, só repetir. Pedrão, já vou responder, tá? Deixa eu só criar aqui, ó, como é que eu faria um padrão de resposta para essa questão.
Qual foi a primeira coisa que ele pediu ali? Cara, ele pediu para a gente calcular o ΔH, tá? Então ele fala, ó, calcule o ΔH da reação de conversão desse cara. Então se ele pediu para você calcular o ΔH, tem que colocar a conta que você fez, ó. Ah, vou fazer o cálculo do ΔH, tá? ΔH vai ser igual. Aí aqui, na hora de levar para o gabarito, você pode enxugar a conta, ó. Seu ΔH vai ser 4 vezes mais 413, tá aqui, ó, mais 2 vezes mais 799, tá? Mais 2 vezes. Ali eu fiz passo a passo para ficar mais fácil de vocês entenderem o que estava acontecendo na reação, ó. 2 vezes menos 1072, tá aqui, ó, mais 2 vezes menos 436. Tá aqui. Logo, tá aqui, ó. Logo, esse ΔH vai ser igual a mais 234 kJ por mol. É isso que o cara quer ver lá, tá? Pedro está perguntando por que que no monóxido de carbono tem uma dupla e uma dativa. Cara, a razão para isso é a gente entender, por exemplo, que o carbono ele precisa de 4 elétrons para ficar estável, tá? Então, quando ele faz uma dupla com o oxigênio emprestou 2 elétrons para ele, mas ainda faltam dois. Só que o oxigênio já está com o octeto completo, porque com aqueles 2 elétrons que ele ganhou do carbono, que ele está usando do carbono, compartilhando com o carbono, ele está estável. E se ele está estável e ele tem par de elétrons sobrando, ele pode pegar um desses pares de elétrons, ó, e emprestar para o carbono, tá? Porque aí o carbono vai completar o octeto dele. Faltavam 2 elétrons. Então o oxigênio precisa emprestar um par de elétrons para o carbono. Como ele já estava com o octeto completo, ele pode fazer isso via ligação dativa. Só que hoje em dia, como eu disse, a gente não representa dativa mais como uma seta. Ela fica parecendo uma ligação tripla, mas não é. É uma dupla e uma dativa. Hum, Tá? Júlia está perguntando se na resposta precisava colocar uma fórmula. Aqui, filha, eu não preciso colocar fórmula porque eu não estou usando fórmula, tá? Quando eu uso energia de ligação, eu faço o cálculo sem fórmula. Tá aqui, ó, eu não uso fórmula. Eu estou usando simplesmente o que está acontecendo aqui na reação. Existe uma fórmula nessa matéria. O ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Só que essa fórmula só faz sentido se você estiver usando entalpia de formação. Não vale para energia de ligação, que é o que veio nesse enunciado. Tá? Como eu disse, um erro muito clássico é querer usar a fórmula para qualquer dado. E a fórmula não se aplica para a energia de ligação, só para ΔH de formação. Tá? Então, se eu tivesse usado a fórmula, eu vou usar ela em outros contextos com vocês. Eu escreveria a fórmula que eu estou usando. Só que nesse caso eu não estou usando fórmula. Eu só estou fazendo a conta das ligações que eu quebrei e das ligações que eu formei. Eu estou fazendo isso pela própria reação química, tá? Uma coisa que, se você quisesse, é de se acrescentar aqui, tá? Não é necessário, na minha opinião, tá? Não é necessário, mas se você quiser apresentar para o cara, é que você fez o ajuste da reação. Ó, a reação é quem? Ah, é metano mais CO, aqui, ó, dando metano mais CO, mais CO2, perdão, dando 2 de CO2, ou 2 de CO, desculpa, mais 2 de H2. Só que pelos próprios cálculos, ele vai ver isso, ó, você multiplicou por 2 aqui, ó, por 2 aqui. Então ele entendeu que você balanceou. E também se você não tivesse balanceado, você não chegaria nesse gabarito, tá? Então, eu não usei fórmula, então não tem fórmula para escrever aqui. Mas quando tiver, você pode colocar, com certeza. A gente vai fazer, ok? Qual que é a outra coisa que esse cara pediu para a gente aqui? Ele pediu para a gente dar a hibridação, ó, indique a hibridação do carbono presente na estrutura do metano. Só que como o metano é? O metano é CH4. Então ele é um carbono que faz 4 ligações simples. Qual que é a hibridação característica de um carbono que faz 4 ligações simples? sp3. Aí eu vou vir aqui no meu retângulo e vou colocar hibridação, hibridação sp3. Ok? Só dizer para o cara qual é a hibridação e tamo junto, é isso aí que a gente faz. Tá?